Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desse sabadão, um sábado importante para o nosso Vasco da Gama, sábado de preparação, tanto para a partida de amanhã pelo Campeonato Carioca contra a equipe do Boa Vista, quanto também para a partida de amanhã pela Copinha, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Corinthians. A gente vai falar, claro, sobre tudo isso aqui com vocês nesse Fala Gigante, falar também sobre a situação do grego Evangelos Marinax, que automaticamente está de olho aí nessa molecada da base Cruz Maltina. Muito provavelmente tudo isso que vem acontecendo na nossa base está encantando cada vez mais esse grego a querer avançar no projeto da SAF Cruz Maltina. Enfim, meu amigo, teremos aí um Fala Gigante importante, movimentado, imperdível para você, torcedor vascaíno. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos o Fala Gigante saindo sempre pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo sempre pela parte da noite. Eu conto muito com a presença e o apoio de todos vocês, deixando aí embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ativando o seu sininho de notificação, deixando seus comentários e, acima de tudo, também se inscrevendo no nosso canal. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 150 mil inscritos. Eu conto muito com você para que isso aconteça. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, falando sobre Campeonato Carioca, porque amanhã, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama estará entrando em campo contra a equipe do Boa Vista em Saquarema. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, às 19 horas, às 7 horas da noite. O jogo vai acontecer no estádio Elcir Rezende, em Saquarema, na região dos Lagos. O Vasco da Gama enfrentará a equipe que venceu o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Carioca pelo placar de 2-1. Entretanto, foi derrotado para a equipe do Maricá nessa segunda rodada pelo placar de 1-0. E para esse jogo, a gente deve ter algumas novidades importantes no Vasco. É importante lembrar, acima de tudo, que é a última partida do Vasco da Gama com um elenco alternativo. A partir da quarta rodada, o jogo vai ser válido pela jogo que vai acontecer, né, no próximo dia 23, dentro da Arena da Amazônia. O Vasco da Gama já estará com o time principal. Essa partida de amanhã vai marcar aí realmente a última vez que veremos, talvez nessa temporada, alguns jogadores com a camisa do nosso Cruz Maltino, caso aí do Luiz Gustavo, caso também, né, do Bruno Lopes, não sei se vai ter mais algumas oportunidades, GB também não sei se vai ter mais algumas oportunidades, algo semelhante ao que aconteceu, inclusive, no ano passado, né? A gente viu muitos jogadores aí vestindo a camisa do Vasco da Gama nesse primeiro momento do Campeonato Carioca e não vimos mais eles com a camisa do nosso Cruz Maltino. E aí, meu amigo, o que temos a trazer a vocês sobre esse jogo de domingo? O Vasco ele vem se preparando e há uma expectativa que já para esse jogo do próximo domingo, a gente veja como titular não apenas o Souza e o Vitor Luiz do time principal, mas a gente possa ver também alguns outros jogadores. Há uma expectativa que Paulinho e Jair ganhem chances para iniciar como titular, já nesse jogo do próximo domingo contra a equipe do Boa Vista. Importante sempre lembrar que Jair e Paulinho são dois jogadores que retornaram antes, tá? A reapresentação do time alternativo, que é esse time que está em campo nesse momento, foi no dia 27 e do time principal foi no dia 6 de janeiro. O elenco alternativo teve também se reapresentando junto com eles o próprio Jair e o Paulinho, além do Souza, além do Coutinho, além do Alex Teixeira. Então, assim, hoje, Jair e Paulinho já têm condições de atuar 45 minutos. Há uma expectativa que até o final de semana eles já tenham condições de atuar mais do que 45 minutos. Tudo isso o Vasco vem estudando, vem avaliando e pode ser sim que já nesse próximo domingo contra a equipe do Boa Vista, Jair e Paulinho sim como titular o jogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Outro que, é claro, automaticamente vai também novamente ser o titular é o Souza.
Souza que foi titular agora nesse jogo contra o Bangu, na última quinta-feira. Primeira vez que Souza inicia e termina um jogo com a camisa do Vasco da Gama, né? Foi a primeira vez que ele realmente completou um jogo inteiro desde o seu retorno ao nosso Cruz Maltino. Ele que é um volante de origem, mas acabou sendo utilizado como zagueiro, né? E ele já havia falado sobre isso no ano de 2024, no ano passado ele revelou, que havia conversado com o ex-técnico do Vasco da Gama à época, Rafael Paiva, e pedido para atuar como zagueiro, para ter mais oportunidade, né? Ele chegou a treinar os últimos 2 meses do ano de 2024, da temporada passada nessa função, né? Ali, meados de outubro, novembro e dezembro, mas o Rafael Paiva em nenhum momento deu oportunidade para ele começar no sistema defensivo como titular. E aí ele recebeu agora, nessa quinta-feira, a sua primeira oportunidade, né? Como zagueiro. Conseguiu fazer uma partida legal, honesta, completou o jogo. Então, assim, eu acho que o Souza talvez possa não ter se encontrado, mas ele pode ter achado uma posição que vai ser útil para o elenco. A posição de volante é uma posição hoje dentro do Vasco da Gama de muita concorrência. Tietê, Jair, Paulinho, e são bons jogadores, né? Então, assim, para o Souza conseguir nem ser titular, mas para achar uma vaga ali vai ser muito difícil. Talvez dando um passo para trás, indo para o sistema defensivo, ele vai conseguir ter mais oportunidade para aparecer durante a temporada de 2025. Só para você ter noção, tá? Até o jogo de quinta-feira contra o Bangu, o Souza só havia aparecido, 5 vezes vestindo a camisa do Vasco na temporada de 24. 5 vezes. E uma delas como titular contra o Red Bull Bragantino. Esses 5 jogos, todos somados, foram apenas 126 minutos em campo. Então, assim, realmente, Souza não era um atleta nem um pouquinho utilizado. Recebeu essa oportunidade. Domingo, novamente, vai ser o titular do sistema defensivo do Vasco. E é uma expectativa para que agora, o ano de 2025 dele, possa ser um pouquinho melhor. Ele que já revelou exatamente isso, né? Na temporada passada, ainda na Turquia, ele falou que jogou como zagueiro. Ele disse, já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro, mas não queria. Porque tinha uma condição física que podia correr para todos os lados, queria fazer gol. Mas hoje, olhando para a minha condição atual, acho que poderia ajudar o clube muito bem nessa posição. Fisicamente estou muito melhor do que quando cheguei. Depois da cirurgia não é fácil, mas estou melhor. Em 2025 as coisas serão melhores, tanto para o Souza quanto para o Vasco. E é claro, já que nós estamos aqui, a gente traz aí as palavras de Souza ao pessoal da BTB Esporte, lá no ano passado, numa pergunta feita exatamente sobre essa situação do Souza atuar no sistema defensivo Cruz Maltino. Então, eu já estou há mais de 2 meses treinando ali na zaga. Eu conversei com o Paiva na altura, disse que eu acho que eu poderia ajudar muito mais ali como central, por ter uma saída de bola boa, tenho velocidade ainda, sou alto, tenho impulsão. E eu já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro e eu me sentia muito bem. Porém, eu não queria jogar porque eu tinha uma condição física onde eu queria correr para todo que é lado, queria fazer gol. Mas hoje, olhando para minha situação atual, eu acho que eu poderia ajudar muito bem o clube nessa posição. Mas eu sou volante por natureza, porém, eu acho que conseguiria sim poder ajudar o clube. Estou à disposição, tenho treinado bem há algum tempo já e agora ficar... estou a favor do Vasco, aquilo aonde o Vasco precisar, seja atrás, ali na zaga, eu vou poder ajudar, porque hoje também fisicamente já estou muito melhor do que quando eu cheguei. Todo mundo sabe que depois de cirurgia não é fácil, mas agora fisicamente já estou muito melhor e eu creio que temporada com o clube, ano que vem as coisas vão ser melhores aí, tanto pro Souza quanto pro Vasco. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? A pergunta, sinceramente, que eu te faço é: vale a pena? Souza, você acha que Souza será útil, né? Atuando no sistema defensivo do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Certo o amigo tá animado, o homem tá animado, quer mais. Vamos dar uma olhada de como será o ano de 2025 do Souza. Prosseguindo aqui com o vídeo, eu quero falar com vocês, meu amigo torcedor vascaíno, sobre mais um atleta que, ao meu ver, teve uma boa atuação também nessa última quinta-feira contra a equipe do Bangu. Talvez, ao meu ver, ao lado do Jair, tenha sido os 2 principais jogadores do Vasco da Gama que entraram em campo, que é o Maxime Domingues. Os números do Maxime Domingues foram números muito interessantes, tá? Ele que atuou exatamente 45 minutos durante a partida. 2 finalizações, ele acertou as 2 no gol. Foi o primeiro do jogo nesse quesito. Ele teve um passe decisivo.
teve 100% de acerto no drible. De 9 duelos que ele disputou, ele ganhou 5, recuperou 4 bolas e ainda interceptou um lance. Então, assim, os números de Maxime Domingues foram números muito bons, muito bons. Eu gostei muito dos números dele. Eu acho que ele pode ser, sim, uma peça muito útil para essa temporada de 2025. Nitidamente, no ano passado, ele chegou muito aquém, talvez pela intensidade do futebol brasileiro, pelo ritmo do futebol brasileiro, não estava acostumado, habituado, mas aos pouquinhos vai começando a entender como funciona o Brasil. E eu acho que pela atuação dele agora, né, nessa última quinta contra o Bangu, ok, que é um adversário mais fraco, mas mostrou algo que a gente ainda não tinha visto do Maxime durante toda a temporada de 2024 nas mãos do Rafael Paiva. E se esse Maxime que entrou em campo na quinta, contra o Bangu, atuar durante a temporada de 2025, com toda certeza teremos um atleta bem interessante aí no nosso banco de reservas para ser utilizado durante o ano. Concorda com isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque sinceramente eu faço questão de saber de você. O que você acha sobre o nosso meio-campo suíço, né? Maxime Domingues. E olha, meu amigo torcedor vascaíno, para fechar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre uma informação que poucos acham, assim, poucos estão vendo de uma forma séria, mas é uma grande realidade, tá? Eu quero falar sobre Evangelos Marinax aqui com vocês novamente. Por que eu quero falar com vocês sobre Evangelos Marinax? Porque hoje o que acontece na Copa São Paulo de Futebol Júnior influencia muito na tomada de decisão de Marinax contra o Vasco. Hoje, Marinax tem negócio com o Vasco e hoje Marinax tem negócio com o São Paulo. Isso está confirmado, isso não é balela, isso é verdade. Isso é algo dito por ninguém mais, ninguém menos. Júlio Casares, presidente do São Paulo, confirmando as conversas entre São Paulo e Evangelos Marinax. Entretanto, recentemente foi-se votado no Conselho de São Paulo a possibilidade de uma chegada de Marinax ao clube e logo na primeira votação isso foi vetado, tá? Isso é importante também trazer a vocês. Entretanto, isso não significa que por lá acabou, o martelo foi batido. Não, as coisas ainda podem andar, as coisas ainda podem avançar e o Marinax pode a qualquer momento fechar com a base do tricolor paulista. A proposta feita por Marinax para a base do São Paulo foi a seguinte: colocar 100 milhões de dólares a cada 3 ou 5 anos na base do tricolor paulista. E aí, automaticamente, ele vai ter um dinheiro que vai voltar de todo esse investimento. É uma proposta que, volto a repetir, não agradou ao grupo de conselheiros de São Paulo, não agradou as pessoas que fazem parte, né, do clube, que são sócios do clube. É um investimento forte que Marinax iria fazer, de colocar aí muita grana no São Paulo. Informações estou até aqui com o que foi se proposto. Ó. Investimento de 100 milhões de dólares, algo em torno de 619 milhões de reais, a cada 3 ou 5 anos. Esse tempo ainda está em discussão. Um contrato de 10 anos. E além disso também, o São Paulo recebe 124 milhões de reais desse valor. Parte seria destinada a contratar jogadores para a base. E o São Paulo também tem o direito de utilizar esse valor no time profissional. E aí, o Marinax fechando, né, esse acordo com o São Paulo. O São Paulo será majoritário, mas o Grego também terá uma base, uma porcentagem da base entre 30% a 40%. Ou seja, o São Paulo vendeu um jogador, 30% a 40% fica nas mãos do Grego. Então assim, essa é a proposta. Ele vai investir 600 e poucos milhões, mas o jogador do São Paulo vai ser vendido 30% a 40%, fica nas mãos de Evangelos Marinax. Isso foi inicialmente negado, tá? Só para informar a vocês. E por que eu digo que o que está acontecendo hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior é importante para o Vasco? Porque o Grego, ele nitidamente foi atrás de São Paulo por conta da base de São Paulo. Acha a base de São Paulo uma base interessante, e de fato é. Sempre aparece bons jogadores na base do tricolor paulista. Entretanto, meu amigo torcedor, o que eu quero falar com vocês nesse momento é a seguinte: a base do Vasco da Gama, meu amigo, também é uma base muito boa. E hoje o que está acontecendo na Copinha evidencia-se mais do que nunca como a nossa base é uma base forte. A gente hoje na Corda Vascão trouxe alguns detalhes importantes a vocês sobre a nossa base, mas só para informar,
mais do que nunca. O Vasco ele se classificou para as quartas de final da Copinha com uma média de idade de 17,7 anos. O Vasco tem uma das menores médias de idade da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo que o Vasco não levou, em sua grande maioria, os jogadores que são utilizados no Sub-20 para a Copinha, porque 3 estão convocados, que é o Rayão, Leandrinho e Paulinho. E, se não convocados, alguns jogadores não estão sendo utilizados na Copinha e sim no Carioca, como o Lucas Eduardo, o GB, o JP, o Luiz Gustavo e o Bruno Lopes. Além do Estrela, que está lesionado, talvez seja o grande nome dessa geração, e o Melim, que é um lateral direito de 2008, acho que tem 17 anos de idade, que chegou a fazer gol nesse jogo treino do meio da semana. Então a base do Vasco é uma base muito forte. É uma base que pode gerar milhões para o Vasco futuramente, eu tenho certeza que vai gerar milhões. Eu não tenho dúvidas que nomes como Paulinho, que nomes como Leandrinho, que nomes como Rayán, GB, JP, Estrela, eu não tenho dúvidas, Bruno Lopes, que todos esses moleques vão render milhões ao Vasco, que o Zuccarello vai render milhões ao Vasco. E aí o Grego, se for um pouco esperto, ele vai mudar esse pensamento, investir na base do São Paulo, e vem com tudo para cima da base do Vasco. E até um questionamento válido. A gente tendo tanta molecada boa aqui, que vai gerar tantos milhões aos nossos cofres, eu acho que o Zuccarello vai gerar milhões e milhões, eu acho que o Rayán vai gerar muita grana para o Vasco, eu acho que o Paulinho, o GB, todos esses nomes que eu citei, o Estrela, vão gerar muita grana. Aí fica até o questionamento para fechar esse Fala Gigante. Será que a venda é de fato a única solução? Ou a gente olhando para a base, vendo uma geração tão forte e boa vindo aí, que talvez possa dar tanto retorno financeiro ao nosso Vasco. Será que não vale talvez a pena a gente segurar um pouquinho essa venda, ver qual é dessa geração e talvez fazer uma grana forte para conseguir financeiramente ser viável? É um questionamento válido. Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sabadão. Já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. E vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.